Olá, meus amigos inovadores do Brasil e do mundo. Eu, Elton Shoa, e meu amigo Eric Echaia vamos iniciar mais um Jornada Inovar. E hoje estamos com um convidado ilustre, altamente especializado em empresa familiar. O nosso bate-papo hoje vai ser incrível. Eu agradeço muito, Cícero, o seu aceite para participar do nosso podcast. Fico muito grato pela sua presença. Muito obrigado, nós aqui agradecemos a oportunidade, né? E nós vamos estar falando hoje sobre conhecimento intensivo, aplicado e avançado sobre empresas familiares. Afinal de contas, elas são 80% do mercado. Perfeito. Então, eu vou rapidamente apresentar nosso convidado para a gente entender aqui o que a gente pode esperar desse nosso bate-papo. Bom, aqui o currículo dele é muito grande, a experiência dele é internacional e eu vou falar rapidamente aqui sobre os principais pontos. Vamos lá, nosso amigo Cícero Rocha é um dos maiores especialistas do país em empresas familiares. Ativista desse universo há mais de 3 décadas, é fundador do Instituto Empresariar, uma verdadeira casa, escola e hospital para empresas familiares, onde ciência, prática e propósito se encontram. Criador do método BFB, Balanced Family Business, já conduziu mais de 1000 projetos e centenas de conselhos de administração, família e sócios. Empresário, conselheiro, pesquisador e pensador humanista, Cícero acredita que a empresa familiar é um organismo vivo e que sua perpetuação depende do equilíbrio entre felicidade, harmonia e profissionalização. Hoje, sua voz ecoa entre empresários, sucessores e conselheiros que buscam transformar negócios em legados e famílias em forças propulsoras de um novo modelo de capitalismo mais humano, mais consciente e mais duradouro. Pessoal, Cícero, conta pra gente um pouquinho do que é o Instituto Empresariar. Acho que a gente tem empresários aqui que têm as suas próprias famílias querendo saber se será que é uma boa envolver minha família no meu negócio? Será que isso não é um problema? Será que isso não vai gerar conflitos? Conta pra gente um pouco do que é o Instituto Empresariar e um pouco dos resultados que ele vem trazendo. Perfeito. O Instituto, ele surge de uma necessidade. Eu vou usar muito a metáfora da medicina para que você possa entender, né? Tanto é que o CNPJ do Instituto, às vezes a gente se apresenta como consultorista, então o pessoal não entende, né? Mas não é. É uma instituição de conhecimento intensivo aplicado avançado. Tá? Então, o Instituto surge por conta de uma necessidade de ciência aplicada, parecido com a medicina. Século passado, a nossa longevidade era em torno de 34 anos. Em média, as pessoas morriam com 34 anos. Passou de 70, depois da inteligência artificial, disse que nos próximos 10 anos vai para 90. O que é que fez sair de 34 para 90 anos? Ciência aplicada. E aí é muito interessante, porque esse ambiente aqui, que nós vamos falar de inovação, né? E é preciso entender o que é inovação. Existe inovação conceitual, porque qualquer inovação antes, ela começa pela concepção conceitual, né? E quando você não tem isso, também você falha muito. Por exemplo, no caso da inteligência artificial, que a gente se utiliza, eu já me utilizo há muito tempo, porque por 3 anos eu fui presidente do conselho de uma empresa multifamiliar, que é a BrisaNet, e lá há mais de 8 anos a gente já fala sobre isso, né? E tem uma questão de conceitual, que, por exemplo, que inteligência artificial não é inteligência. Exatamente. É uma expansão de inteligência, no máximo dizer. Então, o Instituto Empresariar, surgiu por uma necessidade que eu percebi, que existia necessidade de ciência aplicada, avançada sobre empresa familiar. A área do conhecimento da administração, ela tem basicamente 120 anos. Tem até algumas questões que dizem, né, se a administração realmente é uma ciência, porque ela é muito nova. Já a área da gestão da empresa familiar, ela é muito recente. Né? Então, a empresa familiar, ela entra no genérico, como na medicina, quando você não tinha o oftalmologista, quando você não tinha o cardiologista. Então, a empresa familiar, ela foi enquadrada por muitos anos e ainda é. Isso é importante. Isso aqui que eu vou colocar é muito importante. Não enquadrar a empresa familiar no espaço de uma empresa não familiar. Não é empresa, não. Empresa familiar é absurdamente diferente de uma não familiar. Né? É mesmo que você comparar o seu corpo humano com o funcionamento de um carro.
Só que esse conhecimento, como é muito recente, tem muitas empresas familiares que estão sendo tratadas por mecânicos, não por maldade do mecânico. E aí eu creio que foi bem interessante isso aqui, porque a minha avó morreu com mais de 100 anos, uns 20, 30 anos, e ela me contou que ela teve, imagina, na década de 20, ela teve um problema de necessidade de uma cirurgia de ovário. Quem fez a cirurgia de ovário dela foi o barbeiro da cidade. Por quê? Porque não tinha especialista, não tinha tal. Então, e eu acho muito interessante eu estar no podcast que vem falar de inovação, porque eu vou trazer aqui inovação de ponta, hein? Quem tiver em casa, pegue papel e caneta, porque vocês vão ver muitas crenças, tá, concebidas como na medicina do começo do século. Se você tivesse uma febre, a orientação era você estar tirando seu sangue, tá? A famosa sangria. Era maldade dos médicos da época? Não, gente, é falta de ciência aplicada. Então, o Instituto Empresariar surgiu dessa necessidade, né? Tem muito a ver um pouco com a minha história, podia ser diferente. Eu sou egresso, sou um cearense, né? E pais professores, mas me desenvolvi como empresário. E como é meu contato com a empresa familiar? Que aí surge, para a gente entender o Instituto Empresariar. Ele surge primeiro em casa. Meu pai tinha uma pequena oficina, fazia estufamentos para carro, ônibus e tal. E em um dado momento meu pai percebia que eu gostava muito de números. Né? Então eu comecei a fazer o financeiro lá da pequena empresa, bem pequena, era ele mais uns 3 ou 4 pessoas. Né? E só que em seguida eu fui para a Caixa Econômica. Passei um ano, bem jovem, tinha 17 anos quando entrei na Caixa Econômica. Aí vi essa relação cliente. Mas depois eu fui para o Banco do Brasil, um ano depois, com 20 anos. Lá eu comecei a ter contato com quem? Com as empresas familiares, nossas clientes. E eu fui para uma cidade do interior, chamada Iracema. Né? Cara, eu comecei a ver aquilo, as empresas familiares, meu filho, meu pai, a proposta, aquela coisa, né? E as problemáticas. Por quê? Porque os problemas financeiros, eles chegam lá no banco. Que normalmente são as consequências já, né? Eu vivenciando aquilo. Aí teve um grande salto aí, foi quando eu me decidi, eu trabalhava no banco e num dado momento eu trouxe queijos, Iracema, quem conhece sabe, aqui no Ceará, que tem um dos melhores queijos coalho. Eu inventei de trazer um queijinho para o meu pai no final de semana, para provar, eu trouxe para o senhor, ele adorou. Qual foi a pergunta seguinte? Qual é o preço? Quando eu falei o preço, eu disse, é muito barato. É aquilo, cheguei para o senhor da venda, lá do bairro, trouxe um queijo para ele de presente. Muito bom. Rapaz, por que você não traz um queijo desse para me vender aqui? Comecei trazendo 5 quilos, depois de 3 anos, eu já movimentava quase 5 toneladas. Me tornei um empresário. Segmento trabalhando no banco, fui para a feira, aí foi onde... Né, só que, epistemologicamente, eu já era um jovem ali de 21 anos, que vinha do curso de engenharia civil, de matemática pura, tá? Então, minha cabeça, aliás, meu mindset é de matemática. Vocês vão ver eu falando muito de metodologia aqui, sim, porque matemático é assim, ele adora um problema complexo, aí tem a ver com a empresa familiar, né? E ele acredita que tem um método que resolve, né? Se não resolve, desenvolve um método, né? Exatamente. Então, o Instituto... Então, acabei, fui me tornar empresário, passei 10 anos do banco, saí do banco e comecei, dentro dessa lógica, eu comecei a comprar empresas familiares em dificuldade. Na rede de farmácia da dificuldade eu chegava, comprava, tirava a família, comprava, né? E aí vi isso, né? E vi que o problema deles era conhecimento de gestão. E um dado momento, depois dos meus 30, 32 anos, teve uma mudança muito grande na minha vida, que eu montei um projeto que eu vou ver mais de 100 anos. Eu olhei a longevidade da minha família e eu disse, poxa, eu sou atleta, estou numa geração que se cuida, então a probabilidade de eu ver mais cedo, então a minha pergunta é, o que é que eu vou fazer, né? E eu sempre fui muito educado em que o problema não é estar no fraldão, não estar andando, estar sem visão, não é isso. É se você está feliz ou não. E eu comecei a... Bom, eu já era um empresário bem sucedido, já estava mais no banco, e bem sucedido que a gente entende como bem sucedido, né? Materialmente. Então eu fui atrás de o que era que eu ia fazer. Aí eu vi que eu gostava do meu negócio, mas o que eu estava fazendo, comprando empresas familiares, organizando e vendendo, eu estava alegre, mas eu não estava feliz. E eu me lembrei que eu era feliz porque lá no banco eu ajudava muito as empresas familiares. Né? O senhor chegava lá para mim, assim, se eu estou com problema, eu olhava,
Show, eu vou resolver teu problema no banco. Ah, mas os cheques vão chegar. Eu vou segurar teu cheque, mas eu quero amanhã que você veja isso, me traga seu contador, seu comercial, quero conversar com ele aqui. Eu dava um freiozinho de arrumação, a empresa do show começava a melhorar. Daí que eu despertei que essas intervenções, né? Mas até então, eu fazia isso nas empresas que eram minhas. Eu disse, poxa, naquela época que eu ajudava lá, a empresa do show, do Eric, cara, ali eu me sentia feliz. O show chegava para mim, pô, sim, sabe como é que tá a minha empresa hoje? Tá tudo... Cara, aquilo me fazia feliz. Eu disse, mas que negócio é esse? Aquilo eu estava lá no banco, né? Aí eu contratava muita consultoria para minhas empresas. Eu disse, pai, isso é consultoria. Eu tinha 2 profissionais do Banco do Nordeste que prestavam consultoria para mim. Eu disse, rapaz, vamos montar uma consultoria, nós 3, tal. Só que eu, nessa época, tu imagina, tinha farmácia, ótica, concessionária, emissora de comunicação, tudo de empresa familiar que eu tinha comprado, né, organizando. Aí comecei esse projeto de uma consultoria, era a Rocha e associados e tal. Aí comecei a entender isso. Aí fiz o primeiro projeto, foi um planejamento estratégico para aquelas farmácias Rede Média. Rapaz, me encantei. Cara, isso aqui, é isso aqui. Aí só que eu não consegui entender, né? Eu lembro muito bem que isso aqui foi interessante, que a minha esposa veio me perguntar o que era esse outro negócio agora, porque ela disse que eu vivia gerando negócio, né? Vivia criando negócio. Aí eu dizia, rapaz, eu considero consultoria. Mas ela, o que é isso, né? Ela é uma baiana muito inteligente, psicóloga e tal. Aí eu disse, os meus colegas empresários dizem que é um cara que chega bem vestido, com uma conversa bonita, para ensinar o que a gente sabe e tomar o que a gente tem, né? Ela disse. E ainda tem um complicador, eu não conheço nenhum empresário de consultoria, empresário. Sim. Aí ela disse, agora você enlouqueceu de vez. Porque todo mundo dizia que eu sempre tive um pensamento um pouquinho avançado. Ela mesmo disse, ó, tu pensa, as coisas só vão acontecer daqui a 10 anos, então ninguém entende, né? Aí ela disse, agora você... Aí eu disse, não, eu vou para os Estados Unidos, eu sempre fui muito ligado aos Estados Unidos, porque hoje eu estou com 62 anos. Mas os meus pais me botaram para estudar inglês com 8 anos de idade. 12, 13 anos eu já falava inglês fluentemente. Então, o meu mindset de criança foi muito ligado aos Estados Unidos, né? E aí eu disse, não, eu vou nos Estados Unidos, vou pesquisar isso aqui, se não tiver, eu não vou continuar com meus negócios. Olha, quando eu fui para lá, eu vi empresas de consultoria fantásticas, né? Então, a primeira pergunta eu respondi, tem empresário de consultoria? A segunda era, porque no Brasil o serviço de consultoria não tem percepção de valor. Aquela história lá que o cara chega para, né? Exatamente. E aí foi onde surgiu... Bom, isso tudo foi acontecendo. O grande problema, porque eu disse, não, eu tenho que encontrar um grande problema, porque um problema pequeno, de empresa, em 2, 3 anos eu resolvo. Como eu vou viver mais de 100 anos, eu tenho que ter um problema muito grande, que demora a se resolver, né? E aí eu fui me aprofundando na problemática de empresa familiar. Eu fui vendo as estatísticas. 80% não chega nos filhos, menos de 5% chega nos netos. Eu disse, caramba, isso é um problema sério. Né? Empresas fantásticas, de sucesso, são vendidas. E aí pronto, aí comecei, claro, gente, isso aqui, depois de 30 anos fica fácil eu explicar aqui em 5 minutos, mas foi toda uma construção gradativa, né? Erros e acertos, né? Total. O pessoal diz, quando você conta uma história que aconteceu no passado, tudo fica divertido, até os erros, né? Mas quando você está passando... né? E outra coisa, isso os negócios correndo, né? Eu com farmácia, com várias coisas, e aí fui construindo isso. O projeto de consultoria, com 2 anos eu vi que a empresa não era aquela. Por quê? Porque ficou mapeado o problema para mim de empresas familiares, e aí como matemática, qual é a fórmula que resolve isso? Qual o método? Aí comecei a ver zero de pesquisa no Brasil, vi que tinha fora. E que aquela empresa que eu tinha montado, de consultoria, que eu fazia consultoria para a hora pública, você imaginava, empresa não familiar, eu disse, não, agora eu preciso me posicionar. Saí da consultoria anterior e aí comecei a construir. Em tese era uma consultoria. Só que na busca da metodologia, eu peguei uma metodologia lá de Harvard e fui para Harvard. Procurei que eram 5 maiores autoridades do mundo, conheci pessoalmente ao que na época eu pensava que era a maior autoridade do mundo, que é o John Davis, lá de Harvard, e eu trouxe para cá, para o Ceará, para minha casa. Ali eu já estava testando a metodologia. Peguei a metodologia dele, que é uma metodologia
que é um artigo de 42 anos atrás, 3 ciclos. Peguei essa metodologia, fui testando, implementando, vendendo consultoria, só que chegou um dado momento eu comecei a perceber que o meu grande objetivo, que era como perenizar uma empresa familiar, ela não fazia. A maioria dos casos é prepara, leva a família para o conselho e vende. Aí eu, metaforicamente, disse, não, esse papel é o dono da funerária, né? Meu papel aqui é do médico, é perpetuar. Aí foi uma decisão muito delicada, porque eu disse, caramba, e agora? Se o método de Harvard não está funcionando, e eu estou montando uma empresa, era mesmo que eu tenho um hospital que tem remédio que não funciona. E como eu ia viver mais 100 anos, isso é um problema sério para mim, né? Eu não estava montando um negócio para vender e sumir, né? Aí eu tive que tomar uma decisão muito importante, que é o grande sonho do matemático, né? É ele desenvolver a fórmula. Ah, perfeito. Mas isso não é brincadeira. Aí eu olhei, né? E disse, eu tenho tempo e tenho dinheiro. Eu vou fazer esse trabalho. As minhas filhas eram crianças, né? Estou te falando coisa de 20 e tantos anos atrás. E aí eu comecei essa caminhada, né? Aí foi que, inclusive, fui muito inspirado num professor meu chamado Henri Mitzberg, canadense, que ele mostrava como é as instituições, as empresas. Porque existe empresa, existe organização, existe instituição. E ficava muito claro na apresentação do professor Mitzberg que o que eu queria, ele não era uma empresa padrão. Tinha que ser uma instituição para desenvolver uma metodologia. Por quê? Porque eu tinha que ter não poderia ser, porque a consultoria normalmente é o nome do dono. Cícero Rocha Associados, né? E não, eu precisava de conhecimentos multidisciplinares para que eu pudesse construir uma metodologia. Outro desafio muito grande que eu tive, porque até então, minha formação era das exatas. E metodologia, né, esse tipo de trabalho, foi que eu comecei a entender que a ciência que transforma não é a administração, uma organização, é a educação. E eu não conhecia zero de educação, apesar de ser filho de educadores, tá? Minha mãe, pedagoga, filósofa e tal. E aí eu tive que conhecer os autores da educação. Né? Quem são os autores da educação? Quem é? Aí eu não conhecia. Tentei fazer uma especialização, pensei até em fazer em Harvard, mas os professores me orientaram, rapaz, especialização você só vai ver um pedaço. Se você quiser conhecer os autores, tem que fazer uma graduação. Gente, eu fiz uma graduação em educação também, tá? E aí conheci os autores, aí entendi o que é uma metodologia, o que é uma ferramenta. Isso me ajudou muito a entender por que o método americano não funcionava, porque toda metodologia onde o criador daquela metodologia vem de uma origem de um país colonizador, e o que a sua metodologia vai auxiliar? Cultura é um fator importante, ele não entende. O que estava acontecendo? Eu peguei uma metodologia americana, importei, só que para o ambiente da empresa familiar, onde cada empresa tem uma cultura totalmente diferente. Então, no americano, é assim, língua é o inglês e moeda é o dólar. O resto você se adapta, tá? Vai ver a paridade. E eu estava trazendo para um país como o Brasil, onde nós não somos colonizadores, nós somos o quê? Colonizados. Então a gente recebe influência externa. Multicolonizado, para complicar, tá? Porque não é só historinha de português, holandês, não. Tem alemão, italiano, Ceará, libanês, aí vai, no Piauí. E as empresas familiares, é isso. Então nós tivemos que fazer um trabalho para desenvolver a metodologia. Aí foi que eu percebi que o Brasil, não percebi lá na hora não, percebi nesse ano, é o melhor local do mundo para você fazer um estudo sobre empresas familiares. Porque as empresas familiares daqui são muito influenciadas pelas suas culturas oriundas, porque é um país colonizado, sim, e uma diversidade assustadora. Exatamente. Né? Aí foi um pouco de momento quântico, que eu não gosto de acaso, né? Que isso foi acontecendo além da minha compreensão. Então, começamos esse trabalho, né? E aí vimos que o ambiente isso era um instituto, daí surgiu o Instituto Empresarial. Muita gente pensava que era porque eu queria fazer um ONG, e ele não é. Eu deixei até a característica do lucro, para a gente não perder a essência da filosofia da empresa familiar. Né? O nome Instituto Empresarial, a gente registrou essa marca, hoje é nossa, porque a gente viu que era a palavra que
que mais simbolizava é o empresariar, tanto é um verbo no infinitivo, né? Que nós temos isso definido conceitualmente, né? Que é o estado da arte de empreender e administrar simultaneamente. Não confunda o empresário com o administrador nem com o empreendedor, tá? Então, é o estado da arte de empreender e administrar simultaneamente, uma visão de futuro positiva. Todo empresário tem visão de futuro positiva. No agora, o empresário tem essa capacidade de administrar, empreender, visão do futuro, mas ele trabalha muito, ele consegue gerenciar o agora. E de forma sustentável, né? Sim. Então, daí surge o Instituto Empresarial. Tá? E aí de lá que começou a surgir as metodologias. Porque aí o que a gente criou? Eu me baseei muito no Sírio-Libanês e no Albert Einstein, né? São dois grandes hospitais que produzem pesquisa. Sim. Então eu vi que eles atraíam os doentes, então os doentes chegavam e eles pesquisavam. Então no Instituto Empresarial, estou usando metaforicamente, né? Sim. Nós trazíamos as empresas familiares como problema, desenvolvemos outro pilar de pesquisa, que a diretora é uma filha minha, que tem graduação, mestrado, doutorado e em breve pós-doutorado só em empresa familiar. Então todos os projetos que estão lá, né? Minha família está com pesquisa. Por quê? Para testar metodologias. Então tem uma delas que é a mais conhecida, chamada BFB, que você citou, é a tese de doutorado da minha filha do meio. Né? Isso é fruto de mais de 1.400 projetos testando. Tanto é que o doutorado foi em 2020 só que a gente... Não, agora nós estamos seguros do método. Pode levar para o teste da academia. Tá? Porque tinha muito case, né? Então isso é o ambiente do Instituto Empresarial. Então chega lá no Instituto Empresarial, eu digo que é igual o Cirque du Soleil, né? A gente se apresenta como circo, se apresenta às vezes como consultoria, senão o pessoal não entende, né? Cirque du Soleil é um circo, só que quando você chega lá, cara, que circo é esse? Exatamente. Então ela é uma instituição de conhecimento intensivo aplicado, que tem um ambiente de consultoria, tem um ambiente de educação. Então hoje a gente prepara conselheiros para a empresa familiar. Agora estamos com uma formação bem interessante, que é inclusive, sim, rapaz, esqueci de falar, meu projeto de mestrado e de doutorado foi serviço que foi onde eu fui responder aquela pergunta. Por que serviço de consultoria no Brasil não tinha percepção de valor? Eu acabei pulando isso aqui. Eu acho importante, porque vai ter alguns consultores nos assistindo, porque o consultor ele confunde ferramenta com metodologia. E quando você está num ambiente complexo, você precisa de uma metodologia para orientar a ferramenta. Um exemplo, se eu pegar um bisturi e for para tirar a cutícula aqui da unha, eu posso tirar com ele, concorda? Sim. Agora, é o mesmo bisturi que eu abro o abdômen do showa. Qual é a diferença? Para mim abrir o bisturi, o peito do showa, tem que ter uma metodologia para orientar. Então, os consultores, principalmente no Brasil, onde o nível de pesquisa e gestão, né, para você ter ideia, a universidade mais referência do país em pesquisa, né, que é a USP, tá? A posição dela é 100, 90. Então, o Brasil ainda está orientado por KPIs, por PDCA. A gente, se é conhecimento, década de 50, de 40, DEM, tá? Então, há uma carência na gestão. E a empresa familiar é impactada sobre isso. Então, o Instituto Empresarial se apresenta como isso. Também colaborar com ciência, né? Hoje nós temos comunidades. Por exemplo, nós temos uma comunidade com 120 conselheiros de empresas familiares formados por nós. A gente implanta a governança, né? Agora a gente vai formar uma comunidade de consultores de empresa familiar. A gente quer preparar, trazer esse ferramental, né? Como a gente já trouxe para os conselheiros, tá? E para quê? Aí tem um grande objetivo no Instituto. Esse é o grande desafio. Quem estiver olhando, eu quero que você me ajude. Até 13 de maio de 2063, essa é a nossa visão de futuro, a gente quer impactar positivamente 1 bilhão de pessoas na Terra, transformando empresas familiares. Então, o Instituto Empresarial é esse ecossistema. Cícero, conta pra gente um pouco qual é o impacto, quais são as empresas que o Instituto Empresarial já andou abrilhantando nessa toda essa jornada de crescimento e sustentabilidade das empresas. Pois é. Já fizemos mais de 1.400 projetos. Tá? Desde montar um plano estratégico, montar a governança, preparar o plano de integração dos filhos dentro da empresa, reorganizar o organograma, alinhar a família, preparar o projeto de vida do fundador. Tá? São centenas de empresas pelo país, dos mais diversos, desde uma Três Corações de Café, a um Brisanet, que é tecnologia, a um grupo Newland, que é Toyota, a Forte Motors, que é Moto Honda.
Estou dizendo bem aqui no ambiente de vocês, porque se for para São Paulo, Bahia, Pernambuco, é o mundo. Tá? Há uma DAG, que é distribuidora de alimentos, né? Há uma Avini, que é de ovos, há uma Cialne também, que é de ovos e frango, há uma macroengenharia, né? Porque essa metodologia é como um RP organizacional. Para a galera que quer tecnologia vai saber o que eu estou falando. Quando você bota um RP numa empresa, o que é que ele faz? Ele alinha todos os ecossistemas. Então o BFB, ele ajuda a inovação a entrar. Perfeito. Tá? Que aí o olhar começa da inovação da empresa familiar. Né? Ele ajuda ao processo de integração das gerações, que isso é uma coisa que nós vamos falar aqui. Anote, sucessão não existe na empresa familiar. Depois, Eric, vamos perguntando aqui. Anote aí. Isso é um equívoco. Isso é tratamento do século passado, tá? O que existe é integração de gerações. Nós vamos explicar hoje aqui, se o tempo der. Bom, Cícero, agora eu vou polemizar aqui. Tem uma lenda urbana aí que fala-se que as empresas familiares vão dominar o mundo, tem uma turma que fala contra, que não é bem assim. Qual é a sua visão? O que você explica pra gente sobre esse tema? Ainda bem que está existindo essa lenda agora, porque até então era impossível, né? Era o pior negócio. Não, negócio com família, só dá problema, né? A realidade, as pesquisas mostram que sim. E quem começa a olhar, quem estiver nos assistindo, olhe no seu entorno que você já vai ver isso. Né? O desafio agora é que elas já estão, eu não digo só dominando, elas estão impactando o mundo, né? Já é fato. Agora tem um detalhe, principalmente do Brasil, provavelmente quem está nos assistindo. A probabilidade da sua empresa passar para o seu filho, de cada 10, só 2 consegue. E agora, com a longevidade, a probabilidade de o avô estar trabalhando com os netos é enorme. Menos de 0,5% consegue chegar. Então, o desafio, e aí é o nosso propósito do Instituto, é com ciência aplicada, é levar essa longevidade da empresa familiar. Né? E por que elas vão dominar? E a pandemia potencializou isso. O ser humano, ele não tem outro caminho. Ele vai cada vez mais buscar a humanização das relações. Ele veio com guerras, veio com tecnologia, né? Você vê agora a inteligência artificial, mas já todo mundo de olho, opa! Será que nós não vamos perder o lado humano, né? Então, a empresa familiar, a natureza dela, tem uma característica que é primordial para a humanização, porque ela é a única empresa do mundo que nasceu através de indivíduos e de uma família. Sim. Então ela já traz a natureza humana. Tá? O DNA dela é humano, essencialmente humano. Então, cada vez mais você vai ver uma vinícola com uma família. Você vai comprar um apartamento, daqui a um tempo você vai ver, você vai querer comprar um apartamento, não, eu comprei da construtora tal, porque é de família tal. Por quê? Porque aquela família traz humanização, traz confiança, traz segurança, traz storytelling. Tá? Enquanto inteligência artificial, um computador, ele não tem storytelling, ele não tem história. Tá? Uma empresa familiar, por qualquer que seja, por qualquer tamanho, ela traz história de quem? Não da empresa, de uma família. E por trazer uma família, o produto, o negócio, ela vai continuando. Eu posso não ter hoje uma fazenda, mas a família tem uma concessionária de carro. Eu posso não ter mais a concessionária de carro, mas posso ter uma empresa de tecnologia. E ser familiar, que esse é que é o detalhe. Ainda não percebido, a nível inclusive de brand de marca. Tá? Que as empresas familiares vão trazer isso. Eu estava um dia desse, num podcast desse, e o Jorge, que é presidente do Apivida, que é nosso cliente, eu tive a oportunidade de colaborar com ele, e a gente falando sobre o diferencial do Apivida. Eu estou te falando de uma empresa de 44 bi de faturamento, de valor. Né? Aí você, não, aqui não é mais familiar. Absurdamente familiar. Se você pega o diferencial competitivo do Apivida, tá? É custo e expansão. Esse DNA é da família, não é do Apivida. Rapaz, aquela família tem uma capacidade de custo que é assustador. E eles fazem isso com a naturalidade porque é da família. Agora,
Se aquela empresa crescer e desconectado disso, porque, gente, hospital, dinheiro, máquina, médico, tem todo canto. O que você faz criar esse centro de convergência? É um DNA de uma família. Perfeito. Tá? Três Corações, que é outra empresa também que a gente... Cara, você pode chegar lá. Esses dias eu estava num evento com o Pedro, que é o presidente, falando exatamente para 30 jovens do Brasil, das CDLs, e eu pontuando isso. Ó, você está vendo esse jeitão, essa pegada, que o DNA deles lá é realista e visionário. O visionário é do pai dos meninos. O realista é da mãe. Cara, eles vivem isso. A Três Corações, você chega lá, a sede, ela é simples, mas não é simples porque eles são simplórios, porque não tem dinheiro não. Porque eles são muito realistas, eles só trabalham em cima do necessário. Já tem famílias que elas são de qualidade. Já tem famílias, por exemplo, como a da Brisanet, tá? Que é transformação social com tecnologia. Por que a Brisanet está no interior do estado? Não lá do interior. Por que ela não sabe? Por que ela cresce no interior? Porque é do DNA da família o compromisso com transformação social. Agora, atrelado à tecnologia. Perfeito. Tá? Então, e você comentou sobre essa questão da sucessão familiar. Sim. É um ponto aqui que também a gente quer entender um pouco aí o que realmente... Como é que você... São números que você colocou, né? A questão do que as empresas vão se perder no meio da história, né? Então não chega lá... O percentual que chega lá na terceira geração é pouco, né? Isso é do empreendedorismo como um todo, né? A gente sabe desses números, né? Que ser empreendedor tem essa questão e você trouxe para o lado familiar, colocou isso daí. E aí a gente já falou sobre gerações e tal, não sei o quê. Como é que todo esse mix funciona aí, a questão, enfim, você comentou aí sobre a sucessão familiar que não funciona na empresa familiar. Como é que... Explica para a gente melhor. Perfeito. Agora para a gente entender. Então, assim, aí vem mais uma vez ciência, eu vou explicar cientificamente, porque senão fica no empirismo, né? O método BFB, que o Instituto Empresarial apresenta, né? Ele mostrou primeiro que uma empresa familiar é diferente da não familiar. Em que? Uma não familiar ela é um sistema mecânico e a familiar é um sistema orgânico. Certo. Então, quando você trata, vou chamar aqui do tema sucessão, num sistema mecânico, por exemplo, o seu carro, quando tem um problema de amortecedor, você tira o amortecedor e bota outro, concorda? Quando eu trabalhava lá no Banco do Brasil, que é uma empresa não familiar, o Cícero saiu, foi meio que mudar o amortecedor e colocar outro. Já numa empresa familiar, ele é um sistema orgânico. O seu corpo físico, quem está nos assistindo, eu não posso só chegar e dizer, rapaz, tá com problema, tá com dor no braço? Tá, rapaz, corta o braço. Ou bota um braço mecânico. Por quê? Porque é um sistema orgânico. Ele tem toda uma complexidade, eu vou ficar complexado, porque estou com um braço mecânico. A empresa familiar, ela é um sistema orgânico. Então, mas isso, o que é que acontece na empresa familiar? O que é que seus estudos mostraram? O que é que você tem feito que tem trazido sucesso? É a integração de gerações. Por isso que num sistema orgânico, quando você vai botar qualquer coisa nova, você tem que ter um nível de integração assustador. Você vai botar uma válvula no coração. É um nível, tanto é que vive aquele problema de integração. Então, primeiro não é sucessão. E por que não tem sustentabilidade? Eu sei que eu estou falando isso aqui, é uma quebra de paradigma, que eu sei que eu estou trazendo conhecimento intensivo e avançado. Os cursos, curso de sucessão, como preparar herdeiro, faça um plano de sucessão, né? Os doramas falam de sucessão, assim, novelas. Não funciona. Né? E vou já explicar. Na empresa familiar, o sucedido, vamos dizer um exemplo fundador, até depois de morto, ele ainda está presente. Esses dias eu estava numa reunião onde eu sou o presidente do conselho, os outros dois conselheiros são os dois donos, pessoas de quase 70 anos, estavam numa discussão homérica. Um queria reduzir o tamanho da empresa, o outro queria crescer. E nessa hora, não poderia ser diferente, eu sou um médico. Então eu tenho médico no sentido das empresas familiares, eu tinha que olhar para o lado do médico. Rapaz, como é que eu vou resolver isso? Quando eu olhei para o método BFB, eu disse, cara, eu estou numa decisão estratégica. O BFB aponta que nas empresas familiares tem umas figuras chamadas indivíduos-chaves. Quando você está com um problema complexo, traga os indivíduos-chaves que ele encontra. Só que eu disse, eu estou diante de dois indivíduos-chaves aqui e não estou encontrando a solução. O que é? O indivíduo-chave já tinha morrido. O pai há uns 30 anos.
Com a metodologia, eu trouxe o pai para a mesa. Claro, gente, que eu não fiz uma reunião espírita. Tá? Eu cheguei e perguntei, se o pai de vocês estivesse aqui, qual era a decisão? Em 3 minutos. Cada um colocou o depoimento do pai, ficou encaminhada a solução. Se eu tivesse com a mentalidade de sucessão, não, o pai já morreu, né? Olha que eu estou falando de alguém que já faleceu. Fora, que aí tem uma coisa muito interessante agora, que mais uma vez coloca o absurdo que é você tratar sucessão numa empresa familiar. É um absurdo você falar de sucessão em empresa familiar. Por quê? Porque os fundadores, as gerações mais antigas, que morriam com 50, 40 anos, vão passar do 90, 100. Então se usava muita sucessão porque o cara ia morrer. O processo de sucessão, anotem, é o processo de exclusão. Vem você, eu vim, você vai sair. Ele é excludente. E numa empresa familiar, diferente da não familiar, porque na não familiar, quando você demite alguém, o cara vai embora. Na empresa familiar, não. Quando você exclui alguém, é o pai, é o tio, ele continua na família, até depois de morto. Né? Então, é muito parecido com o que acontecia com a odontologia no passado, em que se arrancava os dentes. A solução era arrancar dentes. No interior, né? Quem não viu os práticos, onde se vendia chapas adoidadas, por quê? Ali é um processo de sucessão. Você tirava o dente e outro e botava outro. Não se sustenta. Por quê? Porque é um sistema orgânico. Por isso que hoje se faz implante, tente manter seus dentes, tá? Então, a empresa familiar ainda é mais delicada que um dente. E eu falei do caso que o cara é excluído. E a nova geração que chega, olha o problema que ela cria. Na sucessão, todo mundo, você tem que ficar no lugar do seu pai, você tem que ser igual ao seu pai. Só que o sistema, ele quer integrar para a sobrevivência e perpetuação do sistema. Ao contrário, ele quer que complemente as experiências do pai com o novo que chega. Aí fica induzindo que o cara vai ter que ser igual ao pai. Ele não vai ser, concorda? Concordo. Só que tem um problema mais delicado que está acontecendo. O pai que foi excluído começa a ter problemas de saúde, de doença, psicológica, depressão, e todo mundo diz, depois que ele saiu da empresa, o homem se acabou. Que fica o filho. Rapaz, eu fui culpado disso, tá? Fui eu. Não. E isso fica velado, viu? Sérios problemas. Meu irmão chegou, se apropriou, tirou meu pai, tirou minha irmã, tirou meu tio. Então, a ideia, não estou dizendo que vai manter, não, você tem que propor uma integração. Isso muda absurdamente. Nós temos uma metodologia chamada IGS, Integração de Geração Sustentável. Como você fazer isso na prática em uma empresa familiar? Então, olha só essa mudança. Quem está nos assistindo, se você abrir agora qualquer app desse pesquisa e perguntar sobre empresa familiar, a primeira palavra que vai vir lá é sucessão. Mas, pelo amor de Deus, você que está nos assistindo já sabe. Não existe sucessão em empresa familiar. Na empresa não familiar, sim. Tira um, bota outro. Não tem essa preocupação, né? Mas na empresa familiar, não. A empresa familiar é integração de gerações. Hoje, Cícero, o planejamento estratégico dentro de uma empresa familiar, como você citou, ele é bem geracional. Mas o que você está falando eu não consigo, eu não vi até hoje em canto nenhum. Você acha que o meio acadêmico vem acompanhando um pouco do que você vem comentando, vem citando aqui? Ou acha que ele ainda está vivendo, como você falou, né? A época dos práticos, que ainda arrancava dente? Muitos, porque o Brasil, eu vou falar, claro, eu aplico pesquisa na Europa, sou convidado e tal. Tanto é que a maior área de conhecimento de empresas familiares do mundo não é os Estados Unidos, é na Europa. A China, por exemplo, tem um número de empresas familiares assustador. A Alemanha, mais de 90% das empresas são familiares, né? Só que o Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, nós fomos colonizados das universidades da área da gestão. Falando de gestão. Agro, essa coisa, outro mundo. Pelo modelo americano. Então, o brasileiro, por ser um país colonizado, a gente nem procura saber se existem outras experiências, né? Então, realmente, nós temos consciência, né? Nós estamos trazendo algo inovador, mas com um fundamento científico, né? Mas sim, o Brasil não tem uma cátedra de empresa familiar, cara. Não tem, eu estou falando. Então, o Instituto realmente é um instituto de vanguarda
nesse sentido. Com relação aos planejamentos estratégicos. Quando você vai fazer um planejamento estratégico, ele é uma cirurgia de cabeça, viu? E é um crime o que eu vejo planejamento estratégico sendo feito no final de semana, porque confundem planejamento estratégico, porque é um processo que você tem que envolver as pessoas, porque afinal de contas vai chegar, mas vira uma reunião de motivação. É isso mesmo. Sim. E o planejamento estratégico é um momento raro em uma organização que você pode questionar os paradigmas. Ora, só que numa empresa familiar, os paradigmas vêm de quem? Vêm da família empresária. Aí, por falta de uma metodologia especializada em empresa familiar, tá? Se usam ferramentas e metodologias, somente ferramentas, que sem o amparo de uma metodologia de empresa familiar, ela ignora. Por exemplo, a análise SWOT. Pontos fracos, pontos fortes. Eu estava esses dias, gente, cheguei numa empresa de 1 bilhão de faturamento. Não, a gente fez agora o planejamento estratégico, trouxeram a consultoria, eu olhei, uma saia justa, porque eu não conselho. Caramba, como é que eu vou falar aqui? Gente, aquela família com problemas seríssimos de governança, briga na família, o CEO tinha dito que ia sair, quem quisesse que ficasse, que não ficava mais. E no planejamento estratégico não tem nada disso. Entendi. Nada. Não, precisamos ampliar, precisamos trazer um sistema novo, os processos de atendimento, precisamos botar AI. Cara, nós estamos com um problema estratégico, né? Então, assim, é mesmo que tu chegar no hospital, tu sangrando, e o médico, tem que ganhar musculatura. Vá para uma academia e tu com hemorragia, tá? Né? Então, sim. E aí, por isso que é importante você ter uma metodologia de empresas familiares para orientar. Né? Orientar o coach, o mentor, o psicólogo, o advogado. Porque às vezes, por exemplo, processo de sucessão, você vai ver muita outra coisa quando você vê sucessão, como se com um documento eu fizesse sucessão. Sucessão familiar, você vai ver lá, cara, ali é sucessão de patrimônio, que a lei protege, que é importante. Mas ali é uma mexida na parte psicológica de estruturação da família. Quando você vai dividir patrimônio, gente, e aí é covardia você deixar isso tudo na mão de um advogado. Tá? É a mesma coisa que eu pegar um processo jurídico e passar para o meu médico fazer, cara. Não vai. Ou vice-versa, botar o advogado para fazer a cirurgia. Então, e aqui eu quero dizer isso, né? Não estou criticando ou dizendo que é uma questão moral dos advogados. Não. Eles são vítimas, tá, das escolas que não traz isso de forma científica. Tá? Não traz. Perfeito. Não traz. Né? Isso ajudaria demais, né? Ao elaborar um contrato social, um acordo de sócio, ter um psicólogo do lado com uma metodologia. Se tu der mais poder para esse filho aqui, vai implodir. Aí não, o pai divide ações, dá mais ações para o funcionário. Ele esquece que está quebrando a hierarquia da família. Ele não entende. Aí o pai diz, não, é porque esse fulano me ajudou muito, inocente, cara, não é maldade. É igual o cara tá no avião, não quero pegar um ventinho, ele abre uma porta, tá? Num carro você pode fazer isso. Então, é falta de conhecimento. E aí eu vou usar o mesmo linguajar de um médico. Procure um médico especialista. Cuidado com a automedicação. Não é diferente. Muita automedicação e muito balconista de farmácia. Estou dizendo nem farmacêutico. Passando remédio. É maldade do balconista? Eu fui da era, né? Nos interiores, que o médico do interior era o balconista da farmácia. A pessoa chamava de farmacêutico. Gente, era maldade dele? Não. Porque não tinha ciência, não tinha especialista. Ele queria ajudar. O médico, o balconista da farmácia, ele quer a sua saúde. Só que num ambiente complexo, ele precisa da medicina. Sem dúvida. Perfeito. E quando a gente vai pensar em inovação, aí a gente olha para as empresas familiares, aquele negócio tradicional, mais conservador. Existe uma dificuldade da inovação chegar nas empresas familiares? Como é que você encara isso? O que está faltando, né? Eu, quando retornei aqui para o Nordeste, eu sou daqui, né? Fiz carreira fora, porque eu me formei no IME, mas quando eu voltei, eu senti aqui que o ambiente do Nordeste, das empresas do Nordeste, como é familiar, muito diferente ali do eixo Rio-São Paulo, ali, tudo é diferente, como se negocia e tudo mais, né? Foi até a curiosidade de começar a ler mais sobre o assunto, assistir às suas palestras. Então, eu comecei a entender que o mundo é diferente.
E essa é a grande questão, né? Será que o que realmente a gente tem quando a gente vai para esse mix de gerações, a gente trata a inovação, que a inovação é um problema cultural. Você tem que levar a cultura de inovação, então é algo que você precisa transformar toda a empresa, entender aquilo ali. E a IA está seguindo o mesmo caminho. Você tem que fazer as mentes entenderem o que é IA no contexto de toda a empresa, porque o pessoal às vezes, estou usando o ChatGPT aqui, já coloquei IA dentro da empresa. Não, você está na ponta do iceberg. Tem toda a estrutura por trás que tem que se conectar ao negócio de forma mais complexa. Inclusive, os dados mostram que tem pesquisa de 40% a 90% dos projetos de IA nas empresas estão dando errado. Porque você não trabalhou a mente a cultura para entender como realmente conectar a IA, aí a inovação também é a mesma coisa, e como isso tudo se conecta aí às empresas familiares. Explica para a gente agora que isso daí é um assunto Você colocou complexo. 2 pontos aí que eu queria até ignorar um, mas eu não vou deixar de passar não, porque né, é importante. Eu não sei até o que dia eu vou estar podendo falar sobre isso, né? Pode ser que eu não esteja mais aqui na Terra. É assim, existe um viés cognitivo, eu acho. Você entende o que é viés cognitivo? Sim. Né? A minha mente, ela recebe informações e essas informações vão se consolidando e eu crio crenças. Por exemplo, que no Sul e no Sudeste, as empresas familiares são minorias. Não. Interessante, né? Não. É porque empresa familiar foi muito atrelado a subdesenvolvimento, a não formalização. Como o Nordeste sempre foi visto como uma região mais subdesenvolvida, ele diz, as empresas familiares do Nordeste, pois as empresas familiares de São Paulo, que são as minhas clientes, a maioria, né, elas estão numa bolha ofuscada. Por quê? Tem umas bolhas de multinacionais, principalmente São Paulo é uma mega, né, mas ali é cheio de empresas familiares, ou multifamiliares, 10, 5, 6 famílias daqueles se juntam para montar restaurantes. Só que nas megas, como São Paulo, capital, tá? A crença de todo mundo é olhar para aqueles prédios, só que a gente esquece de olhar que o Itaú é uma empresa familiar, que a Gerdau é uma empresa familiar, que o Boticário é uma empresa familiar, né? Que as pessoas, não é familiar, não é profissional, é familiar. Total. E aí se criou um viés cognitivo, que o modelo é multinacional, que a gente acha que multinacional não é familiar, tá? Eu vejo aqui um multinacional que chega aqui, o pessoal diz, meu amigo, essa empresa é familiar alemã. Como assim é Carrefour? Uma família que domina, outra. Não sabia. Então existe um viés cognitivo, né, usando a linguagem mais moderna para o preconceito. Perfeito. E aí se coloca a empresa familiar nesse capítulo do incompetente. Por exemplo, o agro brasileiro, que é quem mantém a economia desse país, 98%, 99% é empresa familiar. Está em São Paulo, viu? Está no Rio, está no Mato Grosso, né? Então, sim, é porque agora é que está se olhando isso ainda de forma muito rala. Mas é demais. Eu vou lá para São Paulo, se eu puder, eu fico 32 horas lá em São Paulo por dia. A carência das empresas familiares. Estou dizendo de São Paulo. Você vai para o Rio, vai para o Centro-Oeste, né? Esse é um ponto. O outro ponto agora nós vamos falar da inovação. Na empresa familiar é o melhor local para se inovar. Por quê? Mas precisa entender que tudo que você traz para a empresa familiar, você tem que atender à necessidade essencial dela. Por exemplo, como é um sistema orgânico, qual é a necessidade essencial do sistema orgânico? Sobreviver. Tudo que eu trouxer para o teu corpo, que for para levar sobrevivência, ele vai aceitar, concorda? Tudo que não for, não, ou vou gerar uma deformação total. Então, primeira coisa, conceitualmente, a inovação vai ajudar na perpetuação da empresa familiar? Claro que vai. Então, a forma de colocar, ao invés de ser uma tecnologia, não, cara, isso aqui vai garantir a nossa sobrevivência. Show! Mas é pensando, olhando como fosse um avião, uma empresa familiar tem a cabine e tem os corredores. A cabine do avião está 2 figuras importantíssimas que o BFB mostra. Primeiro, os indivíduos chaves, tá? Fundador, fundadora, funcionários antigos. E segundo, a família. Então, por onde começar a inovação?
pela cabine do avião. Mas como é que acontece normalmente os projetos? Quando muito vem pela área de tecnologia, um neto ou um cara lá, olha, precisamos. Normalmente a inovação vem de um processo. É assim, rapaz, vamos inovar dentro do avião, vamos servir café agora com inteligência artificial, vamos botar um robô. Mas você não mudou o mindset. Perfeito. Eu vou, inclusive, complementar isso daí. O que você falou é perfeito, porque é exatamente isso das empresas que eu já mapeei, exatamente isso que acontece. Às vezes eu chego lá e eles falam assim, o projeto de inovação, esse negócio de inovação não deu certo e tudo mais. Aí quando vai ver, é exatamente o que você falou. É algo que veio pelo caminho errado, é algo que é um projeto lá que alguém chegou e fez um hackathon lá e mexeu a pessoa, e depois não saiu nada, porque não tinha processo para inovar, foi trabalhada a cultura, né? Então, a questão realmente é ser perfeito na sua colocação. É preciso, a inovação tem que chegar pelo caminho certo, aí eu concordo. E isso é tecnologia, o que eu estou falando aqui, é tecnologia, isso é inovar. Na empresa familiar, né, que é o que a gente faz lá no Instituto, as pessoas é natural, os parceiros, cara, isso aqui é tecnologia, vamos começar pela família, pelos indivíduos já, pode deixar que depois todo mundo vai usar, tá? Mas isso é tecnologia avançada, né? E que aí, a empresa familiar perde muito com isso, né? Agora, como ela é precavida, você chega com inovação lá, é na natureza dela, ela tem uma preocupação com a vida dela. Então ela é mais precavida, é diferente de uma empresa não familiar. Porque a empresa não familiar, ela quebra amanhã, é vendida, foi para a bolsa, deu um problema. Ali se acaba o jurídico, vai para a empresa familiar, não, fica para a família, tá? Então tudo que vem do novo, que o ecossistema não absorve, ele diz, calma. Agora, se você usar o caminho correto, você vai ver que a reação vai, ela vai dizer, vamos, e tem dinheiro, e tem tempo, é prioridade, desde que você entenda, respeite, né? Porque a empresa familiar tem alma, viu? Caramba. Cícero, poderia citar pra gente os 3 erros mais comuns nas empresas familiares, quando eles estão falando de estruturação estratégica, até de falar de sucessão, quando na verdade haverá uma preparação, porque como você citou muito bem, o dono não deixa de existir só porque ele morreu. Ele ainda tem os preceitos, a empresa tem a cultura, ela nasceu daquilo, não é um lapso da história que existe um antes e depois, né? Então, quais são os erros mais comuns que hoje as empresas familiares cometem? Perfeito. Então, vou seguir aqui na ordem no BFB. Primeiro, os indivíduos chaves, que é uma coisa que a gente ajuda muito fazendo. Eles não têm projeto de vida. O empresário está ali, ele faz planejamento estratégico, faz curso de planejamento estratégico, mas ele não tem o dele. Só que o projeto de vida dele impacta no projeto da empresa. Sem dúvida. E ele não sabe. Então, hoje lá no Instituto, a gente monta os planejamentos, né, os projetos de vida dessas pessoas, porque com eles se alinham. Por exemplo, pouco empresário parou para pensar que ele vai ver mais 90 anos. Eu tenho empresas que eu cheguei grande, gente, de 1 bilhão de faturamento, que o dono chegou para mim, não, com 65 anos eu vou me aposentar. De como? Se você me disser como é que você vai. Por quê? Você vai se enclausurar? Não. Aí você vai vender, viver de renda, daqui um dia a barriga enorme, depressão, né, tristeza, porque você não tem mais atividade, todo mundo tendo atividade. Isso. Você vai se matar. Eu chamo isso de suicídio lento. A aposentadoria, para mim, hoje, esse termo aposentadoria parar, para mim é suicídio lento. Concordo. Então, primeira coisa, eles precisam de orientação. Estou falando de coaching, nem precisa ter uma visão sistêmica. Né? Precisa ter uma visão sistêmica, que isso lá no Instituto a gente faz. Tem empresa que chega lá e pensa, não, se eu fizer o trabalho aqui com o fundador, os filhos, que às vezes são indivíduos chaves, ele não tem. Então lá associou, mas ele não tem um projeto de vida. Ele com 2, 3 crianças nascendo em casa, ele não para olhar que aquelas crianças é ele quando pequeno, tá? Ele não para. Por quê? Porque não tem um projeto de vida. O outro é a harmonia da família. Então, falta de sentido na vida é um. E tudo que eu estou falando aqui, gente, isso é ciência. Logoterapia é uma dessas ciências que a gente usa para alinhar isso no indivíduo chave. Na família,
os riscos de desarmonia. E aí, meu amigo, família é tratada assim como... Não, vou lá, hoje eu vou ter uma conversa lá em casa, a gente vai resolver isso aqui. Ah, aquilo é um problema. Não, cara. É o tronco da árvore. Se os indivíduos chaves é a raiz, a família é o tronco. Você precisa cuidar do tronco. Então, aí também a gente tem trabalhos específicos. Tem famílias altamente desalinhadas. Os filhos eram crianças. Eles começam a crescer. Diferentes, independentes. Casam. Vem noras e genros com pacote e tudo, trazendo os sogros. Cara, isso, em qualquer empresa, quando você está organizando, mais simples que você seja, rapaz, eu estou trazendo um executivo, eu preciso dar um ordenamento, ter um plano. Qual é o plano de estratégia da família? Se papai vai durar 90 anos, então daqui a gente tem 40 netos aqui dentro. 60 bisnetos. A família que era 6. Aí você ignora isso. Não, porque filho nobre, neto, né? É pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu disse, não é mais assim não. É pai rico, filho nobre, neto pobre, vovô pobre, papai pobre, porque não morreram, tá? Então, na família, ter esse alinhamento, ter um plano. Nas empresas, eu vejo duas coisas muito importantes. Estratégia, é muito fraco o desenvolvimento das estratégias nas empresas familiares. É porque elas têm imagem, têm tradição, mas os planos estratégicos são muito frágeis, muito repetitivos. Né? Tem organizações aí que vendem planos estratégicos, até umas universidades, escola de negócio, você pega 6 planos estratégicos, é tudo igual. Você vai na gente que tem. Não fala nada da família. Por exemplo, eu estava falando aqui anteriormente do DNA. Valores da empresa. Cara, os valores de uma empresa familiar não estão na empresa. Os princípios, valores não estão. Estou falando de compliance, estou falando disso, não. Estão na família. Se eu não ordeno isso da família, você acha que no final de semana, 2, 3, um consultor, junto lá, ele vai pegar um bocado de valores, vai ouvir os funcionários, mas os funcionários não são da essência da família. Aí fica, não, vamos ver o que a Apple faz, o que é que outro tal faz. Aí não se entende, tem uma estatística desastrosa. 70% dos planejamentos estratégicos de empresa familiar no Brasil não funcionam. Com 2 anos fica ali. E o pior, né? Porque aí vem uma crença que planejamento estratégico não funciona. Que não é. Aí, não, esse ano a gente resolveu a gente mesmo fazer aqui dentro. Porque não acredita mais. Pô, e é uma coisa fantástica. Né? Apenas o médico passou um remédio errado e aí fica todo mundo condenando a medicina, né? Então, só queria afinar. Falei na empresa. Nos sócios, a empresa familiar, ela fala muito pouco sobre... Ela fala de dono, mas ela não fala das questões societárias. Planejar, a ausência do pai, alguém... Gente, tem empresas fantásticas que se o fundador morrer no outro dia, 2 anos, viu? É uma confusão enorme. Por quê? Porque isso não foi devidamente tratado. E aí, falei estratégia. 2 pontos importantes na empresa familiar, que são os processos. Mas processo não é aquele processo do Lean Six Sigma, não, tá? Nem lá da qualidade. É 2 processos chave. Governança. Toda empresa familiar tem que ter um conselho. É porque, como eu falei desde o início, todo o conhecimento da administração no Brasil vem muito de empresa não familiar. Então, a crença que conselho é assim, uma mesa, um bocado de gente de paletó e que a minha empresa é muito pequena e não precisa disso. Não. Conselho é para quem precisa ser aconselhado. É uma sistemática. E tem vários níveis que pode botar na empresa familiar. Até chegar a um nível mais sofisticado. Mas toda empresa precisa de um acompanhamento mensal, com alguém de fora olhando. Pode ser um botequim. Não, a gente só tem um botequim. Beleza, tem um caderno de arame, tem uma calculadora, tem o caderno de arame, anota tudo que pagou e recebeu. Pois uma vez por mês, convide um amigo que entende um pouquinho de negócio, com caderno de arame, conta mais ou menos a história, ó. Estão vendendo mais isso, e pergunte a ele, o que você acha? Tem rumo esse nosso negócio? Faça isso uma vez por mês, você vai ver o que é o seu negócio aqui há 2 anos. E se chama um conselho. E a empresa familiar, por quê? Meu filho está querendo, meu filho agora eu vou precisar tirar uma parte do dinheiro para pagar o colégio do meu menino. Aí o dono fica solitário.
Governança. E outro é modelo de gestão. Não ter as reuniões estabelecidas. Parece prefeitura do interior, sabe? Com todo respeito. Que é o prefeito do interior, ele acorda de manhã, o café da manhã na casa dele, e ali ele despacha tudo, né? 300 pessoas, assim, é o dono da empresa familiar. Não tem hora para os encontros, corre com meio de reunião. Eu até entendo, porque existem muitas reuniões que são improdutivas, mas é preciso montar um modelo. Claro. Lá na Brisanet, nós temos um modelo de gestão que a gente implementou. Cara, ocorre quase 300 lá, é o conceito de fóruns, mensalmente para acompanhamento de performance, em regiões, em áreas, né? E isso tem que estar integrado aqui a um conselho. Então, eu não queria esquecer disso, tá? Então, eu vejo esses pontos que eu coloquei, um grande risco, né? O planejamento estratégico, eu falo isso porque ele ajuda você a antenar, que é outra coisa que eu vejo que os planejamentos estratégicos não vislumbram cenários. Eu chegar numa empresa que vende, empresa familiar, que vende para a área pública. Aí você vai olhar o planejamento estratégico e em nenhum momento o cara fala que o próximo ano vai ter eleição, que se mudar o presidente uma coisa, se mudar o outro é outra. Não. SWOT, OKRs e tal, sabe aquele linguajar, os slides, cara, é um Titanic, a Cormalina tem uma pedra enorme ali. Por quê? Falta de metodologia. Porque quando você trata de uma empresa familiar, você tem que pensar 5, 10 anos. Por quê? Porque às vezes eu estou induzindo a família ali com 16, 17 anos. Não, os meninos não estão na empresa, não. Sim, mas eles estão fazendo um cursinho que está dizendo para eles que ele tem que ser médico ou engenheiro do ITA ou do IMEN, tá? Porque dá estatística para o cursinho e ele tem uma baita da empresa que ele poderia tomar conta. E a escola não fala disso. E tu está ignorando, tá? E daqui a 4, 5... E o planejamento estratégico não fala disso. Perfeito. Exatamente. Rapaz, você porque falou... isso é ser estratégico, né, cara? Você tocou nos pontos aí da parte de órgão público, né? Eu vou puxar aqui, abrir um parênteses aqui, porque essa parte aí uma das minhas startups é a Golvitec, é a principal lá. E é impressionante, eu já falei com muitos fundos de investimento e pouquíssimos entendem a lógica quando eu falo do ciclo de 4 anos da eleição. Eles não entendem isso. Eles não tem que fazer aqui a atração, não sei o que. Eu disse, não, a atração não é assim, não. Golvitec, a atração, ela tem os pontos aqui, então ela vai assim, e aí a subida dela não é uma exponencial bonita. Isso aí, cara, tem ciência. Básico. Diga até o nome, Michael Porter, tá? Essa estratégia, porque o que eu vejo muito e aí a entrada da tecnologia tornou muito simplório. Tem gente que acha que consegue fazer um planejamento estratégico. Tem gente que faz um planejamento estratégico com AI, cara. Estão fazendo de tudo com a IA hoje, né? O que acontece? Aí você não bota os donos na sala, os indivíduos chaves. Aí lá na frente, sabe por que não avança? Pai, papai não quer liberar a verba, não, acho que não é o momento. Papai não participou das discussões. Né? Não envolveu, por exemplo, a matriarca, gente. A matriarca, né? As mães, elas não são herdeiras, elas são meeiras. Elas já têm 50% da empresa se o pai morrer. Ninguém para ver isso. Ninguém prepara as matriarcas. Tá? Não é botar ela no birô, não. Um conselho ajuda isso. Ela pode ir uma vez por mês. Entendeu? Por quê? O fundador morre. Aí você pega uma matriarca dela com 40 anos, 50 anos. Ela vai arranjar um namorado, cara. Só que ela é dona de 50% da empresa, tá? E o resto é os filhos. Um com 15, outro. Ela manda. Eu até brinco, né? Com todo respeito aos advogados. Aí ela arranja uma namorada e um advogado. Essa confusão vai ter. E ninguém fala nisso. Exato. Você vai para um planejamento estratégico, não se fala nisso. Cara, isso pode acontecer amanhã. Um fenômeno que é uma bomba pode acontecer amanhã. Se um planejamento estratégico não trata disso, para mim ele não é estratégico. É um plano tático. Perfeito. E aí eu vou desdobrando um pouco mais o tema aqui, porque a questão das gerações, né, dos conflitos, da passagem do bastão ou não, como é que isso daí, assim, em que momento
uma empresa, porque a gente tem muitas pequenas empresas, eu já vi que você deu várias dicas importantes para as pequenas empresas começarem desde o início a se organizar, realmente a pensar nisso. Porque toda daí. grande foi pequena, né? Exatamente, esse é um ponto interessante. E quando, assim, quando você tem múltiplas gerações, a tal da geração Z e tal, não sei o quê, o pessoal fala às vezes muito mal dessas novas gerações, tem muito preconceito. Como é que você tem enxergado essa experiência aí, né, nas empresas familiares? Né? Porque você falou de integração e tudo mais, né? Tem, realmente, as coisas... Obviamente a metodologia tende a levar tudo a fluir bem. Tá? Como é que realmente está isso acontecendo na prática? Primeiro, é importante, teve um estudo, eu vi esses dias de Harvard, na década de 40, eles pegaram várias notícias de jornais, né? E sempre todas as gerações têm isso. Essa geração de hoje não quer nada. Então, isso é uma crença limitadora. Perfeito. Né? Então, assim, primeira coisa é integrar gerações, não só juntar pessoas. Você tem que preparar a organização também para isso. No caso da empresa familiar, você tem que pegar o fundador, os indivíduos-chave, tem que preparar a família para isso. Você tem que conversar com a família sobre isso. Aí não, aqui ninguém fala de negócio, ou quando fala é só daquele negócio, só do negócio, né? Não fala, né? Então, assim, a integração de gerações é importante que se entenda. Eu vou falar para quem está começando e para quem já está, né? Quando é que deve começar? Desde o dia que a criança nasce. Aliás, na barriga, né, e a ciência moderna já mostra que a criança ouve, né? Então, muito cuidado quando está falando de problemas, transferindo problemas. Às vezes eu chego em empresas familiares, estão lá, nora, a barriguinha de cai, não, é porque tem que trabalhar, que eu tenho que dar expediente aqui na empresa. Né? Disse, não, chegou a maternidade, porque tem aquela cultura. Não, porque minha mãe, com a barriga desse tamanho aqui, ela é que vinha. Primeiro, que nós não estamos mais naquela época, e nós temos ciência. Segunda, que a família hoje tem uma condição. Né? Então, ter esse cuidado desde a criança. Né? Segundo aspecto, é também o diálogo da família com relação à empresa. Uma coisa muito comum, e talvez vocês ainda fossem me perguntar aqui, e quando o filho não quer? Isso aí é um ponto. Né? Era uma das perguntas que eu tinha. Pronto. Então, a pergunta é por que que ele não quer? E aí os estudos, a nossa pesquisa mostrou claramente. Ele não quer porque alguém disse para ele em dado momento, doutrinou ele que aquilo não era um bom negócio para ele. Né? É o pai, desde a barriga, a mãe lá, Ave Maria, meu Deus, hoje eu vou ter que ir para a empresa, a criança ouvindo, né? E o pai, aqui tem que trabalhar, porque sem trabalho, usa a empresa, inclusive, como instrumento de punição. Foi para o colégio, mas nas férias vai para a empresa, né? É meio que assim, nas férias vai para o calabouço, viu? Cara, e aquilo muito intenso. O pai adoece, a mãe dizendo, essa empresa vai matar seu pai. É lugar de punição, sofrimento, vai matar meu pai, né? E o pai todo tempo, às vezes até para evitar que a família seja pródiga, né? Que gaste além disso. Olha, não dá lucro não. Você pensa que aquilo ali dá lucro? Não dá lucro não. Cara, é só problema, bababá, e não dá lucro. Aí quando chega a 16, 17 anos, ele vai para um colégio, ser médico, ser engenheiro do ITA, vai trabalhar na Google, vai trabalhar como se ele não tivesse lá problema, tá, cara? Cara, ele olha o pai, meu filho, isso aqui é seu. Não, meu pai, meu sonho é ir pro ITA. Meu sonho é ser médico. Não, e o pai, doido para ter um filho médico, aí é um viés do Brasil, né? Dos pais, naquela época que não tinha médico na família. Isso. Aí, rapaz, é a tempestade perfeita. Tá? E aí, isso é o processo que eu estou trazendo, diferente. Hoje eu já tenho grupos que cuidam. Por exemplo, o Grupo São Domingos, que é um grupo que atua no Nordeste todinho, mas tem origem em Sobral. A gente já faz trabalho no período de férias com as crianças. Só quando a forma lúdica, prazerosa, elas visitando os postos, montando isso, vão nas áreas fazendo checklist, o que é que eles veem que está certo, o que está errado. Isso é uma forma de que isso é um processo de integração de gerações. Bacana. Né? Show de bola. Bacana. Cícero, se um dono de empresa estiver assistindo a gente aqui, o nosso episódio, que vai chegar a eles, né?
Como que eles fazem para entrar em contato com o Instituto? Quais são os canais? Quais são os meios? Conta aqui pra gente um pouquinho. Ah, e fala também do seu livro. Comenta pra gente um pouquinho sobre ele. Bom, então assim, primeiro um livro, esse livro foi escrito por mim e minha esposa, Você, Família, Negócios e Sócios, está lá na Amazon, se procurar, tem, né? E aí ele trazendo várias dicas, vou abrir aqui no acaso, como a crítica na empresa familiar, né? Personalidades e máscaras dentro da empresa familiar, né? Indivíduos chaves, que eu falei aqui, não subestime o impacto que ele pode causar, tá? Então, um livro bem didático para você ler, com vários desafios de uma empresa familiar. E para você que assistiu todo esse podcast, deve estar pensando, cara, como é que eu faço isso, né? Bom, existe uma instituição, né, que é o Instituto Empresariar. Instituto Empresariar, com R no final. Você pode pesquisar no Instagram, tá? Lá tem as redes sociais, no LinkedIn. Cícero Rocha.oficial, tá? Lá também no Instagram, você pode nos acessar e assim será uma alegria. Aí lá não, gente. Aí você entra no universo do Instituto, tudo isso que eu falei rápido aqui, tem todo cases, empresas, e você vai ver que isso é possível, né? E às vezes o que você está achando que é complicado é muito mais simples, mas para um médico, para você não. Então, o Instituto é hospital, é universidade, é casa, né? A gente tem muito acolhimento, né? Nós lá somos uma empresa familiar. Então lá a gente não faz as coisas do mercado para a empresa familiar. Lá é de dentro para dentro. Porque sou eu, minha esposa, 3 filhos, cara, temos toda uma equipe, né? Mas somos empresa familiar, conversando de negócio 24 horas, tá? Atendemos o Brasil inteiro, né? Hoje a gente tem uma equipe no Brasil inteiro, tanto modelo híbrido, a gente tem desde o interior do Mato Grosso, a Bahia, São Paulo, Rio, Centro-Oeste, tá? E a gente adora fazer isso, né? E é claro, se você nos procurar, a gente vai ficar muito feliz, porque é mais um grupo que a gente vai impactar positivamente e vai ajudar na nossa estatística, né? O nosso propósito de impactar positivamente 1 bilhão de pessoas. Então, Instituto Empresariar com R, tem um site do Instituto, tem lá, aí tem toda uma equipe que a gente senta, conversa, a gente sempre parte de um diagnóstico. O nosso modelo de médico é muito formatado nesse sentido, tá? Faz os exames, avalia, vê qual é a dimensão do remédio. Às vezes a gente fala de muitas empresas que a gente cuida que são grandes, mas são empresas que a gente já cuida há 15, 14 anos, mas eram bem pequenas. Como Map Vida, Três Corações, eram bem pequenas, né? Então a sua empresa pequena, né, que vai precisar crescer, que é outra coisa importante. Empresa familiar não foi feita para vender, tá? Ela foi feita para crescer, igual a família, tá? E a gente explica como é que faz isso. Cícero, queria agradecer a você o convite pelo episódio. Você quer deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores aqui que acompanharam o nosso episódio? Sim, é alertar empresas familiares. Você, se ainda não tem, você vai ter uma. Anote. É o melhor negócio que há. Uma empresa familiar estruturada, balanceada, ela é uma grande escola para você, para os seus filhos. Vai ser a grande escola do futuro. Empresa familiar é o melhor negócio que há. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui na Unifometro, essa incrível infraestrutura que foi cedida para a gente fazer essa gravação. Ficamos muito gratos por receber nossos convidados nessa impressionante estrutura. Venha conhecer a Unifometro aqui, que é a casa onde a gente está fazendo essas gravações. Bacana. Bem, pessoal, encerramos o nosso episódio hoje do Jornada Inovar. Queríamos agradecer imensamente a você, Cícero. Foi uma aula muito importante. Tenho certeza que impactou pessoas pra caramba. Impactou a mim, eu acho que é o Jô também, que tem seus filhos. Demais. Até imaginando como é que vai ser todo esse Sensacional. processo. Foi incrível. Queria agradecer bastante pra você, tá bom? Acho que o livro aqui, pessoal, quem viu aqui, ouviu o episódio, chegou até o final, viu tantos ensinamentos que em 1 hora... Cara, esse livro tem conteúdos muito bacanas. Vai dar uma olhada na Amazon, corre, segue nas redes sociais do Instituto. Não perde todos os materiais que são produzidos. Você pode estar perdendo uma grande oportunidade hoje aqui.
tá certo? Se você não acompanhar nas redes sociais, você está perdendo a oportunidade. Não fique para trás. Então, queria agradecer novamente, Cícero, muito obrigado pelo episódio. E você que assistiu o nosso episódio, que gostou dele, vai lá na nossa rede social, curte, comenta, compartilha, divulga para aquela pessoa que diz, nossa, fulano de tal tem um filho, eu acho que ele nunca parou para pensar nisso. Encaminhe esse episódio para ele, impacte ele. Vamos ajudar nessa meta de 1 milhão de pessoas, pessoal. Todo mundo que compartilhar, a gente vai contribuir com isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e ficamos por aqui. Valeu!